E aí, pessoal, então vamos aí finalizar rapidamente o que falta aí sobre o Hibernate aí básico para vocês. Então, só mostrando aqui para vocês a criação de mais alguns testes unitários. Então eu vou só colocar aqui o código mostrando para vocês mais alguns testes. Então eu vou colocar todos de uma vez para ficar mais simples aqui. E vou explicando um a um. Aqui o nosso código, vou tirar esse ID aqui. Então, ó, só tirei aqui do meu construtor, te passar o ID, mas se porventura quiserem deixar aquele construtor e só criar esse novo aqui, não tem problema. Então aqui eu criei mais alguns testes unitários. Esse primeiro teste unitário, ele busca, de acordo com o ID, ele busca uma entidade lá no meu banco. Então aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para salvar uma entidade lá no banco. Ele vai inserir uma nova categoria, que é esse código aqui. Então esse código save, o que ele faz? Ele cria um category, um objeto, e pede para salvar isso lá no banco. Uma vez que salvou, ele retorna esse carinha que foi salvo. Então observem que aqui eu não estou setando o ID. Por quê? Quem que vai setar o ID é o meu banco de dados. Então observem o seguinte. Eu vou rodar esse teste unitário. E ele vai fazer o quê? Ele vai salvar a entidade no banco, vai retornar para a minha entidade, eu pego o ID dessa entidade que foi salva no banco e busco ela posteriormente usando o find by. Tranquilo? Se eu quisesse ter simplesmente buscado pelo ID, eu poderia ter buscado também. Tranquilo? Então aqui eu vou rodar só esse teste unitário. Então vou selecionar aqui só ele e pedir para depurar esse teste aqui para vocês verem tudo sendo executado passo a passo. Então aqui, ó, vou dar um passo aqui, ele foi e salvou para mim a entidade lá no banco. Na hora que ele salvou, ele imprimiu a informação category saved e mostrou qual foi a minha categoria que foi salva. E o ID é o ID 9. Então, se eu for olhar lá no banco, ó, ele salvou para mim a minha categoria igual eu tinha pedido. Tranquilo? Agora eu vou buscar novamente agora pelo ID a minha categoria. Então tá aqui a minha categoria que foi salva. Se eu vier aqui, eu vou tirar esse código aqui e vou pedir para ele buscar a minha categoria de ID 5. Então ó, vou pedir para executar só esse teste aqui e vamos ver se ele vai trazer só a categoria de ID 5. Então, ó, ele foi lá no banco e trouxe para mim só a categoria de ID 5. Então, isso aqui eu estou testando o método find by ID. Tranquilo? Então, aqui, nosso teste unitário funcionou. Teste de inserir, eu vou rodar esse teste aqui para inserir um novo elemento no banco. Esse teste de inserir é só chamar aqui o método salvar uma nova entidade lá no banco. Então, ó, ele salvou essa entidade, a entidade 10, de ID 10. Então, ó, inseriu novamente esse cara. E o teste deletar, o que ele faz? Ele salva um carinha no banco e depois automaticamente já pede para deletar ele. Então se eu rodar aqui, o teste delete, observem que ele vai salvar um carinha no banco e ao mesmo tempo depois ele já deleta. Então ele inseriu esse cara e depois automaticamente deletou. Tranquilo? Eu poderia ter agora buscado, por exemplo, pelo ID 9, 10 e pedido para às vezes deletar. Tranquilo? Então esse teste unitário aqui é só para vocês verem aqui cada um dos nossos métodos, basicamente do CRUD, funcionando. Buscando tudo, buscando pelo ID, inserindo e deletando. A gente só não fez aqui de atualizar, mas o procedimento é praticamente o mesmo. Tranquilo? Então vamos agora só fazer um último carinha, que aqui ó, vou mostrar para vocês como criar. Então, ó, como o meu DAO é basicamente responsável por guardar toda a parte de acesso ao meu banco.
Então aqui eu estou criando um método find by category name, ou seja, baseado no nome de uma categoria que eu passar aqui na hora que chamar esse método, ele vai me trazer todas as categorias que tenham aquele nome. Para fazer isso, eu vou usar as queries HQL. Não confundam com SQL. Beleza? Então aqui eu estou criando uma query HQL. O que vai fazer? Ele vai pegar todas as minhas categorias, meus dados de categoria, que aqui eu dei o nome da minha entidade de category ent, de C. Vou selecionar todas onde o nome da minha categoria seja exatamente igual ao parâmetro que eu passei. Como que funciona essa sintaxe aqui, pessoal? No nosso caso aqui, eu estou selecionando exatamente a minha categoria. Então, por isso que eu estou retornando uma lista de category ent. Se eu estivesse retornando aqui, pessoal, só um campo ou dois, eu ia ter de alterar o tipo de retorno aqui. Para uma lista de objetos, para uma lista de strings, ou criando um novo objeto e assim por diante. Beleza? No nosso caso aqui, eu estou retornando somente a minha categoria completa. Então, por isso que eu estou pegando ela, retornando tudo. Esse C é porque eu peguei a minha category ent e dei um nome, um codinome de C. Então, o C representa a minha category ent. E aqui eu estou retornando toda ela. O where, eu estou selecionando as minhas categorias onde o campo category name seja exatamente igual ao que eu passei ali no parâmetro. Esse interrogação 0 corresponde ao primeiro parâmetro que eu estou informando aqui. Se eu tivesse um outro parâmetro que eu estivesse passando na minha consulta, outra variável aqui, eu poderia ter assim, ó, end, não sei o que, c ponto não sei o que, igual ao parâmetro, o próximo parâmetro, e assim por diante. Tranquilo? Então, essa interrogação 0 corresponde ao quê? Ao meu primeiro parâmetro que eu estiver passando. Se vocês quiserem depois, pessoal, procurem aí na internet que tem muito material falando sobre queries HQL. Tranquilo? Então, aqui eu só estou selecionando todas as minhas categorias, onde o campo category name seja exatamente igual àquele que eu passei. E observem que os campos aqui, pessoal, os nomes que eu estiver referenciando, tem de ser exatamente os mesmos. Tranquilo? Aqui eu vou usar o nome da minha variável, da minha classe, da minha entidade, e não o nome da tabela. Então isso aqui eu vou buscar todas as minhas categorias onde o nome seja exatamente aquele ali que eu passei. Aqui eu vou criar um teste unitário só para vocês verem isso funcionando. Então aqui o meu teste unitário, eu vou buscar todas as minhas categorias onde o nome da categoria seja Beverages. Então deixa eu executar aqui esse teste para vocês verem. Então tá aqui, pessoal, ele retornou exatamente a minha entidade, meus dados da categoria que tem o nome Beverages. Se eu colocar aqui, ó, vou tirar esse S aqui e executar novamente. Então, ó, ele não retornou nada. Por que ele não retornou nada? Porque não existe nenhuma categoria que tenha o nome Beverages. Tranquilo? Então voltei aqui para Beverages, vou executar novamente. E ele trouxe. Então se a gente for olhar aqui, ó, só tem realmente uma categoria que tem o nome Beverages. Eu vou colocar aqui, se a gente for olhar aqui, tem duas categorias que tem o nome Name. Eu vou executar aqui com Name para vocês verem que serão tragas duas categorias. Então, ó, trouxe duas categorias, as categorias 9 e 10. Tranquilo? Então, isso é só um exemplo de como criar uma query. Beleza, pessoal? Agora, só para finalizar, então, o que nós temos aqui no nosso projeto? Basicamente, a configuração do nosso banco, no persistence.xml, a configuração do meu log, no log4j.xml, aqui no nosso código, o generic DAO, que é a classe genérica que disponibiliza o CRUD, basicamente de qualquer entidade aí do nosso DAO, o DAO Factory, que cria as instâncias aí dos nossos DAOs, o Base Bean, que é a base de cada uma das nossas entidades, as minhas entidades que mapeiam as tabelas no banco, a minha order detail, que
que na verdade essas keys aqui são chaves compostas. Quando eu tiver uma tabela com chave composta, a gente criar uma key. E o DAO de cada uma das minhas entidades. Tranquilo? E para cada DAO, eu tenho de criar aqui um teste unitário para ver se ele conseguiu pelo menos buscar as informações ali certinho. Tranquilo? E aqui um teste unitário um pouco mais rebuscado para cada uma daquelas operações genéricas. Beleza? Então, ó, o nosso projeto está criado. Pronto, finalizado, bonitinho, funcionando. Eu vou mostrar aqui agora só alguns detalhes. Vamos supor que vocês baixaram, vocês querem ver como esse projeto está funcionando na casa de vocês e tudo mais. O que vocês têm de fazer? Primeiro, criar o banco de dados, criar o usuário, que são esses dois scripts. Beleza? Feito isso, configurar aqui o persistence.xml para ver se está realmente configurado com o banco, onde está o local e assim por diante. Como que vocês fazem aqui para importar o projeto, pessoal? Eu vou deletar aqui o projeto. Então, ó, para eu importar o projeto, só eu pegar aqui o caminho onde eu descompactei o projeto. Vou vir aqui, ó, cliquei no botão direito, Import, seleciono aqui Maven, Existing Maven Projects, coloco aqui o caminho do projeto e automaticamente ele já deve trazer aí o nosso projeto importado. Então aqui ele já importou para mim o projeto bonitinho, o projeto Maven. Tranquilo? Lembrando o seguinte, pessoal, às vezes pode ser que ele se ele tiver com qualquer erro de dependência do projeto, ou seja, ele não está achando algum artifact, ou seja, alguma dependência, pessoal, verifiquem o seguinte: se aqui no ponto M2, se o arquivo settings.xml ele está com um proxy configurado corretamente. Às vezes, se vocês estiverem numa instituição de ensino que tem um proxy, é preciso habilitar aqui o proxy da instituição que vocês estejam usando, com os dados daquele proxy. Tranquilo? Mas estou trabalhando em casa, não tem proxy, então deixem isso aqui desativo. Tranquilo? Outra coisa importante, principalmente para alguns alunos meus. Às vezes, dentro da instituição que eu ensino, o proxy, a internet, às vezes dá algumas falhas. E isso, às vezes, está acontecendo de corromper algumas dependências. Então, o que vocês podem fazer? Se tiver corrompido, se o projeto estiver dando algum erro, vocês podem fazer o seguinte: deletem essa pasta repositório aqui e peçam para que ele baixe tudo novamente. Beleza? Ele baixe todas as dependências novamente. Então é só vir aqui deletar esse cara e reimportar o nosso projeto. Beleza? Outra dica é: vocês não precisam, quando vocês forem reimportar um projeto, vocês pegarem um projeto, deletem todos os arquivos, que são aquele .settings, .project, target e tudo mais, e deixem só isso aqui, ó, só esse arquivo files, que foi onde eu criei alguns arquivos, o src e o pom. A partir desses arquivos aqui, ó, ele já consegue recriar, na hora que eu importar o projeto, e recriar os arquivos .settings, o target, .class e .project, porque isso daqui é específico do Eclipse e não do meu projeto. Beleza? Então, só de fazer isso, você já deve reimportar e recriar tudo certinho para mim. Então, tomem esses cuidados. Beleza, pessoal? E qualquer coisa, eu estou à disposição para vocês. Então, nós finalizamos essa primeira parte do Hibernate. E um próximo material, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse projeto e vou adicionar algumas páginas JSP. E essas páginas JSP vão mostrar esses dados. A gente vai basicamente fazer uma página web JSP para vocês verem como que isso funciona usando servlets, juntando o Hibernate, a parte de acesso ao banco de dados. Beleza? Então, por hoje nós finalizamos aqui. Em um próximo material a gente integra páginas JSP com servlets e esse Hibernate aqui. Tranquilo? Então até mais, pessoal. Um abraço. E se gostarem do material aí, deem joinha aí no vídeo e
me sigam aí no canal do YouTube e também no meu blog. Um abraço e até mais.